Qual é a vocação da mulher? O que a realiza? Quais são as virtudes que aperfeiçoam o seu caráter? Essas são as perguntas do novo livro da minha esposa, Laís Salles Pinheiro, que eu tive a grande honra de prefaciar, de ajudar a organizar e, portanto, sinto o dever de compartilhar também com vocês, meus queridos seguidores aqui do YouTube, os argumentos principais deste livro que parte da sua própria vida, da sua existência e que ganhou corpo doutrinário ou intelectual, porque ela é uma intelectual, uma escritora, uma mestre e doutora em História Social da Cultura, que soube traduzir todos esses argumentos sociais, psicológicos, morais e espirituais, porque passava com as suas alunas na comunidade entre esposas. A origem deste livro são os planos de aula e as aulas que ministrou na sua comunidade entre esposas. Inclusive, deixo aqui o link abaixo para conhecerem esses eixos que permitem uma formação integral da mulher, que são os seguintes: vida interior, fortalecimento do caráter, educação da afetividade, formação cultural, feminilidade e beleza, cuidado do lar, intimidade conjugal, vida familiar e educação dos filhos. Então vejam que quando a gente fala de vocação, a gente está falando de plenitude, de completude, de perfeição. Jesus Cristo no Sermão da Montanha não nos falou para sermos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, para sermos completos, íntegros, para não negligenciarmos nada da vida. Logo, a mulher, sobretudo a mulher contemporânea, que também trabalha, que também estuda, que tem que cuidar da sua vida interior, da sua estética, do seu marido, dos seus filhos, para ser plenamente cristã, para ser plenamente filha de Deus, no sentido de atualizar todas as suas potências morais pelas virtudes, exige um tratamento completo. Foi isso que a Laís procurou fazer neste livro, porque é isso que ela procura fazer com a própria vida. E se a gente se perguntasse qual é a vocação da mulher? A primeira resposta que a Laís propõe, com base na doutrina da Igreja, com base, por exemplo, numa carta apostólica do Papa João Paulo II, A Dignidade e a Vocação da Mulher, que certamente inspirou o título deste livro, é dar a vida. Mulher gera vida no corpo e no espírito. Por isso, no prefácio que eu escrevi, eu usei um trecho do grande Fulton Sheen, no livro Três para Casar, que diz: toda maternidade nascente recebeu a doce visita do Espírito Santo. O fiat da anunciação é repetido por cada mulher que aceita em si a encarnação do amor. A veneração que cerca a maternidade é devida ao fato de que a mulher se torna mãe não apenas de um corpo, mas de uma alma. E a Laís encarna com muita propriedade essa vocação feminina de gerar vida, porque eu posso dizer que desde que a gente se conheceu e começou a namorar e depois noivou, ela se tornou a principal interlocutora e a principal mentora, de algum modo, da minha personalidade. Então, se vocês se interessam de algum modo por mim e pelo meu trabalho, saibam que ela tem um mérito extraordinário de partejar as virtudes no meu caráter, de me ajudar conversando e interagindo comigo, me amando, me valorizando, me entusiasmando, e eu a ela, é claro, por isso que prefaciei e ajudei a organizar o livro dela. Então, o amor gera vida. Não só gera vida na existência dos nossos filhos ou dos nossos alunos e seguidores dos nossos cursos, mas dos cônjuges, um do outro. Porque o amor é um extravasamento de vida e por isso que a fonte do amor é o próprio Deus. E Deus é amor. E por isso que Deus é uma unidade de amor na Trindade, em que o Pai ama o Filho no Espírito Santo. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o próprio amor. Por isso que a Trindade no céu corresponde a uma família na terra. A Sagrada Família é formada por 3 pessoas, José, Maria e Jesus. E cada família, eu, Laís e os nossos 5 filhos, formamos na terra uma unidade de amor, em que a gente se aperfeiçoa e se ajuda a levar a máxima consecução às nossas faculdades morais. E no prefácio eu conto como eu vi a Laís amadurecendo e encontrando a sua vocação intelectual,
que hoje culmina nessa comunidade entre esposas e neste livro, que recomendo muito a vocês, não só as mulheres casadas, mas a todas as pessoas interessadas em formação moral. E eu considero, de fato, esse livro um complemento necessário para todos aqueles que leram os meus livros de virtudes, o Virtudes no Cotidiano e o No Caminho das Virtudes, porque ele é até mais profundo e mais instigante, mais completo, porque veio de uma análise abrangente da natureza feminina. E eu começo a explicar no prefácio que ela teve a inquietação natural de Eva, porque a virtude da ordem, a ordenação da alma feminina é o primeiro tópico do livro, e ela fala da narrativa do Gênesis e da inquietude, da origem da inquietude da alma feminina no pecado original, e como a mulher se dispersa e permanece na superfície dos sentimentos sem conseguir encontrar um eixo, uma âncora gravitacional que lhe permita orbitar em torno de vários elementos da sua existência. E eu testemunhei, desde que a gente se aproximou ainda na faculdade de Direito, essa inquietação da alma da Laíse, que fez medicina, mas se interessava muito mais pela alma humana, que é irredutível aos elementos químicos que a compõem, que compõem o cérebro e que compõem a ciência da psiquiatria, ao qual ela queria se dedicar. Ela lia, na época, Freud, Lacan, mas também Dostoiévski, Clarice Lispector, e tinha inquietações existenciais e perguntas morais sobre o sentido da vida humana numa época em que a religião não estava no seu horizonte, pelo menos não a tradição católica. E nós começamos a debater sobre tudo isso. Eu menciono aqui um livro que foi importante na nossa formação, que foi o livro do Georg Steiner, um autor muito precioso para mim, chamado Nostalgia do Absoluto. Nós precisamos de um absoluto. E se esse absoluto não for o verdadeiro absoluto, que é Deus, ele será substituído por um ídolo na forma de poder político, de prazer, de fama, de poder, e assim por diante. De vaidade, e assim por diante. Então, a Laíse conseguiu superar essa fase de descoberta e de indecisão, encontrando não só a conclusão do curso de Direito, que ela e eu fizemos, mas no estudo da doutrina social da Igreja, da teologia católica e do contexto histórico da modernidade no mestrado e doutorado em História Social da Cultura na PUC do Rio de Janeiro, que ela cumpriu. E todo esse amadurecimento que passa pela história, pela filosofia, pela teologia, permitiu que ela se tornasse uma mãe dedicada, estudiosa, e que pudesse agora, depois de mais de 10 anos de casada, compartilhar com as suas alunas na comunidade Entre Esposas, além do seu perfil do Instagram, tanto o Entre Esposas quanto o Laíse Salles Pinheiro, cujo link eu também vou deixar aqui abaixo para que vocês possam acompanhá-la se quiserem, compartilhar toda essa experiência e esse estudo neste livro. É muito interessante também que a capa do livro, de um pintor brasileiro chamado Washington Maguetas, tem um significado simbólico muito profundo que foi analisado pelo professor Adonias Penha Júnior. Eu queria citar aqui um excerto, enquanto vocês contemplam ainda que não perfeitamente a capa. As vitórias régias sobre o lago são símbolos indígenas da relação entre o mundo terreno e espiritual, pureza e renovação. Essa planta e seu simbolismo são caros para a autora deste livro, considerando um dos seus transbordamentos de vocação, o Clube Vitória Régia, voltado à formação moral de meninas de 5 a 7 anos. A família da Laíse é como um jardim fecundo do qual brota a vida abundante para seus filhos, amigos e conhecidos. A vocação da mulher é gerar vida na carne e no espírito, e a busca de santidade que permeia o coração da autora se multiplica no das suas alunas, seguidoras e leitoras. Ou seja, nessa nota sobre a capa, chamada Um Passeio Espiritual pelo Impressionismo Tropical, o professor Adonias explora a simbologia das mulheres que estão nela, de azul e de rosa, o tronco frondoso, as raízes desta árvore que gera sombra, também as vitórias régias no lago,
a casa à frente, enfim, para falar dessa dimensão pedagógica da mulher que ajuda não só a sua filha, os seus filhos e o seu marido, como eu comecei dizendo dela em relação a mim, mas também as suas amigas e as suas alunas. Porque a mulher sempre expande, a mulher acolhe e expande. Eu queria destacar alguns argumentos deste livro, formado por 3 partes: feminilidade, felicidade e espiritualidade, que compõem 12 capítulos sobre vários temas do universo feminino. O primeiro argumento que eu queria trazer está no capítulo 2, sobre feminilidade, sobre a complementariedade da criação em relação à forma e à matéria. E ela diz assim: podemos compreender, estou lendo o trecho do livro da Laís, que o próprio cosmos, o mundo em si, é constituído por polo ativo da forma e polo passivo da matéria. A forma é o princípio ativo, pois age sobre a realidade, colocando o princípio material em ação. Imprime nele uma forma, ou seja, projeta-se nessa matéria, transbordando-se nela. Já a matéria é o princípio passivo, pois manifesta a forma. É a base a ser formada, moldada, organizada, dirigida, dinamizada pelo princípio ativo que lhe é complementar. A Terra é passiva e o céu ativo. A Lua é passiva e o Sol ativo. A mulher é passiva e o homem é ativo. Não que sejam ativos e passivos em si mesmos, mas essas duas características se evidenciam na relação de um para o outro. As expressões passividade e atividade representam modos específicos de ação. Constitui uma diferença que não traz consigo a marca da desigualdade, mas que aponta para uma unidade de sentido. Os polos passivo e ativo se juntam para formar o que ou quem não poderiam formar isoladamente. Enquanto modo de ação, a passividade precisa ser entendida como sinônimo de acolhida e recepção, e não de inércia ou inatividade. Isso fica claro ao examinarmos o campo semântico da palavra matéria. Matéria vem de mater, como matriz, e Maria, Marta. Marido também remete a essa matriz. É o homem que se submeteu a Maria, a uma mãe. A palavra marido é o particípio passado da palavra latina maritare, que em italiano ainda significa casar, tal como se marier em francês. Além disso, o matrimônio também procede do latim matrimonium, associada aos vocábulos mater, que se refere à mãe, e monium, em alusão ao ato formal ou ritual. A etimologia das palavras família, fêmea e fome também é a mesma. A família é a relação dos que estão ao redor da fêmea. Quando o bebê tem fome, ele é dado para a fêmea. Vemos então que o campo semântico da palavra matéria remete diretamente ao modo específico de ação da mulher, ou, mais precisamente, de reação ao contato com a forma. E daí ela continua. O que é interessante é um exemplo de reflexão filosófica, de base etimológica, para pensar na natureza humana da mulher. A natureza humana é formada pelo sexo masculino e pelo sexo feminino, que tem igual dignidade, mas uma complementariedade na diferença. O sexo masculino é diferente do sexo feminino, tanto o corpo masculino quanto a psicologia masculina. E quando nós dizemos aqui que ele é ativo e a mulher é passiva, não é para, obviamente, hierarquizá-los e colocar a mulher numa condição subalterna. Muito pelo contrário, a Laís não defende em nenhum momento, e nem a doutrina da igreja, em nenhum momento, essa subalternização. Mas a diferença na complementariedade e uma diferença profunda no próprio corpo da mulher, que é suave, macio e ondulado, contraposto ao corpo do homem, que é reto, forte e rígido, né? E por isso a distinção sexual gera a vida e uma vida dinâmica e complementar, tanto no corpo quanto na alma. Por isso que o equilíbrio, a harmonia é o que o amor entre os dois provoca. E cada qual tem virtudes próprias, além das virtudes humanas e teologais universais. Claro que fé, esperança e caridade, como virtudes sobrenaturais, e temperança, fortaleza, prudência e justiça, como virtudes humanas, são universais para ambos os sexos. Mas o modo como a mulher será temperante, o modo como a mulher será forte, o modo como a mulher será prudente e o modo como a mulher será justa é diferente do modo, muitas vezes, como um homem exercita estas virtudes. Por exemplo, no capítulo 4, sobre o casamento, há uma passagem de que eu gosto muito sobre a transformação do lar. Ela diz o seguinte:
Precisamos transformar a nossa casa em um ambiente agradável, com o objetivo de estreitar os vínculos dos que ali habitam. Vale lembrar que o ambiente tem uma natureza imaterial, como uma aura, tem uma descrição e um silêncio. É algo inexplicável e é para ser assim mesmo. É para as pessoas se sentirem amadas sem bem entender por quê, e precisamos saber como manter esse mistério. Em primeiro lugar, não devemos ficar anunciando o tempo todo o que fazemos, como fazemos, passando recibo, como dizem. É preciso silêncio, discrição, fazer as coisas sem incensar-se por amor para viver essa dimensão natural da mulher. Devemos fazê-las para elas sem cobrança ou espírito de contabilidade, pensando quem mais, quem fez mais. Sejamos generosas. Sem generosidade, o casamento não anda. O que dá sabor à tarefa é o escondido, é o discreto. Não é bom que a estrutura e o esforço apareçam. Quem olhar e receber vai reconhecer e valorizar pelo clima, pelo ambiente. E seguiremos fazendo sempre, dando toque cada vez mais. A casa nos traz muitas mensagens. Ela educa a nossa sensibilidade e nos induz a agir de determinada forma, nos estimulando a certos comportamentos. Os cheiros, os móveis, as cores, o layout dos ambientes, tudo isso é muito importante. Podemos ter vontade de pegar os livros, sentir a textura dos estofados, tocar nas almofadas, querer ficar na sala, poder sentar-se no chão e brincar com o nosso filho. Tudo isso pela composição do ambiente. A partir disso, nós entendemos a importância da decoração. O embelezamento do lar não é futilidade. Ora, é claro que nós, homens, podemos embelezar o nosso lar e ter uma casa organizada e bonita, mas há um toque feminino nas flores, no cheiro, na organização, que transforma a casa num lar. Eu tenho essa experiência muito clara. Aqui, esse meu escritório e biblioteca, por exemplo, poderia estar só repleto de livros e com os objetos mais funcionais possíveis. Uma caneca, uma taça de café. E a Laís, quando vem aqui, arruma, pensa nos quadros, pensa nas esculturas, pensa no cheiro. Obviamente foi ela que trouxe esse odorizador, esse difusor de ambiente, ela que dá o toque, que traz uma rosa, uma orquídea, que arruma o ambiente, de modo que ele fica muito mais aconchegante. Quanto mais ela não fez e não faz constantemente na nossa casa. Então vejam que o elemento bem material de organização da casa tem um toque feminino e tem um conjunto de virtudes que a desenvolvem. Ora, aqui ela mencionou a discrição, a generosidade, o senso estético de harmonia e de beleza, o desejo de que a matéria esteja proporcional à finalidade do lar, que é o amor dos cônjuges e a educação dos filhos, para que o lar seja aconchegante, acolhedor, para que seja um acalento, um bálsamo no cotidiano de um marido que trabalha. Não estou dizendo que a esposa não possa e não deva trabalhar fora de casa, mas é claro que se ela não cuidar da casa, tampouco o marido a cuidará dela. E não pode deixar delegado isso para uma empregada, para uma babá, porque não tem sentido deixar para terceiros o que é função precípua da mulher e do marido. Por exemplo, num outro capítulo de que eu gosto muito, ela fala das virtudes e dos pecados capitais, sempre em diálogo com vários autores da tradição intelectual católica, como Gregory Popcak, num livro chamado Deuses Feridos, os 7 Anseios do Coração Humano, em que ela explica que cada pecado, no fundo, é um desejo humano legítimo subvertido. Por exemplo, o desejo de abundância é distorcido pelo pecado do orgulho e só pode ser alcançado pela virtude da humildade. O desejo de dignidade, autossuficiência, importância é distorcido pelo pecado da inveja e só pode ser alcançado com a virtude da bondade. Então ela vai explicando os pecados capitais como a vaidade e o orgulho, mas no universo feminino. Porque certas mulheres tendem à vaidade, tendem à supervalorização do seu corpo, da sua imagem, com cosmiatria, com cosméticos, e ela começa a perceber o que há de legítimo no desejo de abundância, de querer ter mais e de querer agradar, e o que é distorção desse desejo e se torna vaidade, orgulho. A mesma coisa vale para a gula, para a luxúria, para a avareza, para a preguiça, para a ira e para todos os pecados capitais. E aí ela conclui esse capítulo, por exemplo, falando de 3 possibilidades de lidar
com esses desejos? Primeiro é o vício, a compulsão de quem se deixa consumir pela busca incessante de prazer, transformando, por exemplo, o consumo num ídolo. Então, as mulheres que compram e não conseguem parar de comprar. Ou aquelas que se maqueiam, que se vestem, que se expõem, que postam e que ficam viciadas na fruição da própria imagem e muitas vezes acompanhada por objetos de consumo, como bolsas, como joias e assim por diante. Então, é quem se entrega aos vícios desses desejos desordenados. Isso vale para a mulher, isso vale para a esposa, para a mãe, para a esposa, para a profissional, que está demasiado preocupada com esses desejos. Em segundo lugar, uma versão estoica, de quem é pessimista e adota uma postura ressentida de repressão dos seus desejos, com uma postura blasé em relação à vida que leva à amargura e ao ceticismo. Ora, nem o vício, nem o estoicismo blasé em relação aos pecados são respostas cristãs adequadas. E a perspectiva católica deste livro a leva a defender uma versão mística. Mística não no sentido daqueles grandes místicos da igreja que têm locuções ou mesmo levitações, mas no sentido de experimentar a Deus no cotidiano, encontrando um equilíbrio de quem vê nos seus desejos uma porta para o céu e compreende que ao nos conectarmos com realidades profundas indicadas pelos nossos desejos, podemos encontrar a nossa verdadeira vocação, equilibrando esse desejo no contexto da nossa vocação. Por isso que um dos argumentos-chave aqui é que a mulher moderna precisa de ordem para ser, ao mesmo tempo, esposa, se estiver casada, se tiver vocação, mãe e, ao mesmo tempo, profissional, amiga e filha de Deus. Porque é a filiação de vida que vai encontrar o eixo da vida feminina. Por fim, eu queria destacar um elemento da empatia, que é tratado pela Laís no capítulo 10, chamado Doação, em que ela diz o seguinte: alguns estudiosos e questionários, ao medirem o coeficiente de empatia, mostraram consistentemente que as mulheres tendem a ser mais empáticas do que os homens. Evidências científicas em várias áreas do conhecimento, extraídas de estudos sobre as diferenças entre os sexos, revelam que o cérebro feminino é predominantemente programado para um tipo de empatia natural e simples. É o que podemos observar numa série de características e disposições femininas desde a infância. Nos estilos de brincadeira, por exemplo, geralmente as meninas envolvem negociação, conversa e cuidado, em contraste com os meninos, que muitas vezes preferem brincadeiras que envolvem experimentação lúdica da resistência do outro, como em simulação de lutas ou em duelos esportivos. As meninas tendem a se engajar em jogos de faz de conta coletivos, enquanto os meninos se concentram muito mais em atividades individuais com foco na força e no poder que imaginam ter. A Laís cita por exemplo, esse livro Educando Meninos e também o Educando Meninas para tratar dessas diferenças que a gente percebe empiricamente com os nossos filhos. Maria e Isabel brincando sempre vão falar que são mães e sempre vão pegar bonecas e vão acalentar bonecas e sempre vão ter uma família. Já Inácio e Vicente, por exemplo, vão brincar de escalar na escada, vão brincar de carrinhos, correndo um contra o outro, de se empurrar, de se bater, de se esconder, de correr para um lado, para o outro. Muito diferente essa perspectiva de homem e mulher. Aí, baseado, depois ela fala aqui, por exemplo, na invenção de histórias é também uma distinção. Os garotos se concentram mais nos personagens solitários em conflito, enquanto as garotas criam histórias que exploram relacionamentos sociais e familiares. Exemplos literários refletem essa diferença. Autoras como Laura Ingalls Wilder, Condessa de Seguí, Jane Austen, Louisa May Alcott, de um lado, exploram temas do relacionamento e sociedade em suas obras. De outro lado, autores como Daniel Defoe, do Robinson Crusoe, Mark Twain e Júlio Verne focam em aventuras individuais e conflitos solitários, que tendem a ser muito mais atraentes para os meninos. Então aqui também existe um repertório cultural, um repertório filosófico, teológico, muitas referências, muitos autores na bibliografia para serem explorados, que permitem refletir sobre como a mulher desenvolve as suas virtudes a partir dessas características típicas da sua feminilidade. Por exemplo, a mulher engravida. Esse é um dado absolutamente natural, biológico, desejado por Deus, inscrito no corpo da mulher,
que, como eu disse, tem uma forma diferente do corpo do homem. O corpo da mulher é suave, é ondulado e receptivo. O corpo do homem é duro, forte e proativo. Pelo falo, que caracteriza a genitália masculina. A genitália feminina, por sua vez, é úmida e recebe o falo masculino. E essa distinção genital é expressiva da diferença do corpo masculino e do corpo feminino. Mas uma análise moral, como a que ela propõe aqui, não se restringe a uma descrição biológica do corpo, mas parte desse corpo e dessa psicologia para pensar como a mulher, então, assume as suas virtudes. E isso é muito interessante. Então, recomendo muito que você leia esse livro da Laíse, Virtudes e Vocação da Mulher, e que você também conheça no link abaixo a sua comunidade entre esposas que ensina tudo isso de forma extremamente eficiente, extremamente atraente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.